Meu nome é Guilherme Brischi, eu sou da comunidade brasileira do curso de Incidência Sociopolítica da CVX, participo na Regional Sul do Brasil, na comunidade Franciscos, e venho aqui partilhar com vocês um pouco do meu ensaio de conclusão do curso. Tenho 27 anos de idade, sou funcionário público do estado de Santa Catarina, um estado da região sul do Brasil, e me motivei a fazer o curso exatamente por isso, por ter essa aspiração do serviço público e responder de maneira mais ignaciana, de maneira mais cristã, aos chamados da minha vida ordinária enquanto funcionário público. E o meu ensaio final traz um pouco de como eu vislumbro essa resposta. E eu vou começar contando para vocês a partir do título dele, que é a democracia participativa como método para o aprimoramento do compromisso político da missão CVX. A minha tutora foi a Crícia Fernandes, que fez o curso na sua segunda edição, e eu começo apresentando a minha ideia a partir de uma análise da realidade. No caso aqui específico do Brasil, temos o que a gente vem ouvindo pelos meios de imprensa, pela sociedade como um todo, seja de maneira formal ou informalmente, é uma crise de representatividade, no qual os políticos e os representantes eleitos no sistema democrático não necessariamente estão de acordo com o que a sociedade não os aceita ou não se sente representada por eles. E isso é função de vários motivos, mas eu destaco uma frase que saiu num artigo do jornal O País, onde diz que a gente está vivendo uma democracia sem o povo. Isso acontece por parte e responsabilidade dos representantes eleitos, mas também por parte e responsabilidade da fragilidade da nossa democracia. E como melhorar a qualidade dessa democracia? Talvez seja essa a grande pergunta que o texto vai dizer. Outro ponto que eu destaco como um limitante é que, enquanto cidadãos, o que se tem é uma visão muito fragmentada do conceito democrático. Inicialmente, com uma questão de entender apenas a política e o exercício da democracia nos momentos eleitorais, e quando você olha para o Estado, e eu percebo muito isso atendendo beneficiários, atendendo públicos, atendendo cidadãos no meu serviço, você tem o quê? Um olhar que o Estado é um grande pai no qual que deve lhe servir, e o Estado é o grande provedor. Essa visão paternalista de Estado também dificulta com que a democracia seja melhorada, porque você vê apenas como algo que tem a receber, não que você pode contribuir para melhorar ele. Então, de um lado, a crise de representatividade, do outro, essa visão paternalista de Estado cria uma oportunidade de se aprimorar a visão democrática a partir da esfera local, a partir dos mecanismos que são próprios da democracia. E por que eu me motivo a isso? Eu me motivo a isso, como eu já falei, por uma questão de vocação pessoal e profissional, mas também quando eu leio uma declaração que o Papa Francisco fez numa conversa que ele teve com a CVX italiana, onde foi perguntado sobre essas questões políticas e ele afirmou desta maneira. Ele falou que pode um cristão fazer política? Ele disse deve. Pode um cristão ser político e comprometer-se com a política? Ele disse deve. Então, com esse chamado do Papa Francisco, que remete a um chamado de Jesus e a um chamado, a minha vocação pessoal é que eu olhei para essa oportunidade, que alguns chamam de crise, para refletir como que eu posso ser melhor, como que eu posso agir diante desta realidade, diante desse sinal do tempo. E o objetivo do meu texto é descrever a democracia participativa como um método da inserção do compromisso político cristão inaciano a partir da vocação específica da CVX. A análise da realidade é importante tomar consciência. E como eu tomo consciência nesse processo?
Eu tomo consciência a partir do aprofundamento de conceitos que são relevantes para oportunizar a construção da minha ideia no ensaio. E isso parte primeiro de entender o conceito de democracia participativa. Democracia participativa é um projeto de construção democrática que vem ocorrendo na América Latina, em paralelo a outros, como o neoliberalismo, o autoritarismo em alguns países. E ele se consolida pela luta de construir espaços democráticos a partir do que temos hoje, oportunizar a construção de espaços democráticos. Isso de que maneira? De que maneira esses espaços devem ser pensados, devem ser motivados e devem ser confeccionados? A partir do empoderamento dos cidadãos em uma questão local, ou seja, regionalizada, e pensando sempre na horizontalidade dos atores envolvidos, não apenas num grau de hierarquia de representantes e representados, mas numa horizontalidade, não necessariamente apenas no período eleitoral ou em questões político-partidárias, mas em questões que tangem o exercício cidadão, seja na participação na educação, nas instituições públicas, seja refletindo sobre políticas públicas que afetam a sociedade na área social, na área ambiental, na geração de empregos, ou através de instituições próprias que o Estado tem, que aplicam recursos à comunidade e qual o retorno que isso traz à comunidade. E isso torna um sistema, um espaço propício para desenvolver esse empoderamento. Só que isso só vai acontecer com o exercício, com o aprendizado, tanto por parte da estrutura democrática que é formada, quanto por parte dos cidadãos que participam dessa estrutura, desse modelo que eles são convidados a se envolver. Isso fica completo, né, a partir de um processo. Esse processo pode acontecer, como eu já falei, em diversas instâncias, em diversos níveis, e não somente vinculado à dependência de uma proposição do Estado, mas também pode ser uma proposição cidadã, uma proposição da sociedade, uma proposição de ONGs, uma proposição de conselhos e de grupos organizados, seja em associações, seja em espaços coletivos que exista essa possibilidade de incidência política. Um exemplo que fica claro para mim, que eu atuo de maneira muito participando e que me fez despertar para toda essa visão e essas ligações, foi a Política Nacional de Alimentação Escolar. O que é que aqui no Brasil funciona de que maneira? Existe um repasse do governo federal para os governos estaduais e municípios nas cidades, e esse repasse basicamente seria transferência de recurso financeiro. Só que a política pública foi desenvolvida de uma maneira com que propicie a formação de atores durante esse processo, não apenas seja uma transferência de recursos. E isso aconteceu na América Latina nos últimos tempos, com os últimos governos possibilitaram esse formato de política pública mais participativo. Então é uma oportunidade a gente se envolver nisso. E o PNAE não foi diferente. Ele surge ali a partir de 2004 com essa prerrogativa de melhorar, de qualificar esse recurso e a aplicação desse recurso na merenda escolar. Então, os atores, no caso o ator, a entidade executora, a prefeitura, é convidada a envolver nutricionistas na gestão desse projeto de cardápio, as merendeiras na formação de receitas alternativas e com os alimentos fornecidos localmente, que é o que é privilegiado na política pública, os professores e os estudantes que são convidados a refletir sobre educação alimentar, saúde, cadeia curta de produção, alimentos dos agricultores locais e de maneira que os agricultores também não são meros fornecedores de produto. É privilegiado agricultores familiares nessa política pública. E cabe a eles o processo de logística, ou seja, de entrega dessas mercadorias nas escolas, fazendo com que haja um envolvimento com os atores. Ou seja, aqueles que consomem aquele alimento passam a ter um vínculo. E tudo isso que é propiciado pela política pública é para que esse recurso gere
não apenas a merenda escolar para as crianças, mas gere uma alimentação saudável, empodere os agricultores no mercado institucional, que pode ser um treinamento para eles atingirem outros níveis de mercado. Eles desenvolvem um vínculo de cadeia curta de produção. E tudo isso no papel funciona muito, no projeto funciona muito bem, mas na prática existem ruídos. Ruídos por quê? Porque é um aprendizado, a democracia participativa é um exercício. E o exercício é de perceber os atores e que cada ator tem a sua responsabilidade. Não adianta só a prefeitura puxar, não adianta só os agricultores quererem, não adianta só a nutricionista, ou no meu caso, o agente motivador, que é o extensionista local, que é o servidor público, que motiva os agricultores a participar da chamada, motiva a prefeitura a lançar uma chamada coerente com a realidade dos agricultores locais. Tudo isso gera reuniões, gera debates, gera argumentação, gera avaliação de qual é a realidade local, como que a política pode estar se aprimorando. E esse é exatamente o intuito da democracia, do projeto Democracia Participativa. Trazer os diversos atores para a conversa, empoderar os diversos atores. Só assim criam-se uma cultura democrática mais organizada. E isso é um dos exemplos. Existem outros exemplos, como, por exemplo, processo de democracia participativa em ONGs, ou, no caso aqui no Brasil, a gente tem a Transparência Brasil, que é uma ONG que traz essa divulgação dos resultados a partir do empoderamento cidadão dos dados do Estado. Ou, por que não trazer essa discussão para a esfera de outras instituições, como instituições corporativas, empresas, escolas, grupos de associações e ainda dentro da igreja. E pensando nisso, por que não trazer essa discussão de democracia participativa como método de fomento de decisões dentro da CVX? É isso que a gente tenta abordar daqui para frente. A conversa para a nossa CVX, para a nossa dinâmica de vocação leiga, cristã e naciana, eu percebo que esse vínculo com a democracia participativa, com esse vínculo com a incidência política, é muito propício para a nossa vocação. Por quê? Porque a nossa vocação desperta para a busca da justiça, desperta para o bem comum, o olhar para o outro. Isso com as ferramentas que são próprias, a oração, a vida em comunidade e a parte apostólica. Ou seja, essa vocação de incidência política e de trazer espaços de construção democrática são frutos do nosso estilo de vida, são emergentes do nosso estilo de vida. E saber reconhecer isso talvez seja um primeiro passo para a gente assumir isso enquanto possibilidade de atuação. E uma coisa que é importante trazer e desmistificar é o que o padre Caraveas traz no seu texto Vocação e Discernimento do Compromisso Político, onde ele desvincula aquela grande política, questões globais, questões de eleitoreiras e partidárias, de uma pequena política, que é a nossa possibilidade de atuação local, com ações de busca de justiça de maneira do dia a dia, de pensar o bem comum no que estamos inseridos, na realidade que estamos inseridas. E quando você traz para esse enfoque a vocação CVX, a vida ordinária e a necessidade desse compromisso, se torna muito mais concreta. A oportunidade de fazer espaços de construção participativos se tornam muito mais concretos. Isso possibilita a incidência desse projeto, desse método dentro da vocação CVX. Eu vou trazer aqui 3 possibilidades de inserção que eu percebo, mas existem muitas outras. E a partir dessa chave de leitura, isso pode ser refletido, aprimorado, rezado e partilhado por membros e busquem-se ainda outros caminhos a serem construídos. O primeiro caminho que eu percebo como uma oportunidade é que não vivamos a nossa vocação CVX, a nossa espiritualidade que é tão rica, o nosso vínculo cristão, a nossa fé com Deus de maneira isolada numa bolha, mas que isso está inserido numa sociedade. E por estar inserido numa sociedade, como eu falei, já traz
N possibilidades ou N questionamentos sobre qual é a minha forma de atuação enquanto cristão. O que a minha fé está transformando essa realidade? Ou o que a minha fé acha que aquela realidade pode ou não pode ser transformada, deve ou não deve ser transformada? Como a minha oração, a minha contemplação pode trazer essa reflexão? Qual era a realidade de Jesus? Qual é a nossa realidade? São todas ferramentas que são emergentes da nossa espiritualidade. E não fechar a nossa vocação CVX, as nossas comunidades, a grupos de autoajuda, a processos sem vinculação com a sociedade, já é um primeiro passo que expande a possibilidade de trazer democracia participativa. E isso deve ficar sempre atento, porque não é um exercício linear, retilíneo, sempre mais alto. A nossa busca pelo mais é constante, mas o exercício, como eu falei lá no PENAI, ele tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades de aprendizado. Então que a gente fique atento a isso. No segundo ponto que eu trago como possibilidade de perceber e de exercitar a democracia participativa é pela nossa estrutura de governo, a nossa própria estrutura de governo. No PG 13, nosso princípio geral 13, está lá escrito que o órgão que está organizado, a CVX está organizada a partir de uma grande assembleia, e que a partir dessa assembleia, comunidades nacionais, uma assembleia mundial é formada por comunidades nacionais, numa assembleia nacional é formada por comunidades regionais, e comunidades regionais são formadas por pequenas comunidades locais. Ou seja, todos são convidados a participar, a construir essa assembleia que governa a CVX. Alguns sejam com representantes, outros na parte de base, na execução, na vida CVX propriamente dita. E perceber que dentro dessa vida CVX, desse governo CVX, há possibilidade de empoderar seus membros a trazer essas discussões nas comunidades, empoderar o seu membro a estar sempre refletindo como ele pode intervir nas ações, não só ações políticas da CVX, mas as outras ações, sempre trazer a participação de todos, nunca dificultar com que o governo fique isolado, mas que o governo seja um reflexo da sua base, que são as comunidades, e que essa troca também seja feita, que as comunidades deem essa resposta para que o governo não fique isolado. Então, esse formato do nosso governo propicia isso, e que a gente sempre respeite isso, tanto na nossa estrutura de pequenos grupos, quanto nas nossas assembleias regionais, nas nossas assembleias nacionais, e na grande Assembleia Mundial, que define ou que encaminha grandes rumos para a nossa CVX. Com o exercício da democracia horizontal participativo dentro da CVX, acaba que o membro CVX vai poder extrapolar isso para a sua vida em sociedade, ou para os seus familiares, para as suas relações familiares, nas suas relações de emprego, de trabalho. Tudo isso pode ser um exercício. Como eu falei, ainda se necessita exercitar. Todos os atores, todos os cidadãos necessitam se exercitar. Por que não a CVX propiciar esses exercícios para os seus membros e os seus membros para aquelas pessoas que estão ao redor dele? E o terceiro ponto no qual a democracia participativa pode ser fomentada via vocação CVX de maneira a concretizar e aprimorar a vocação CVX a partir do método da democracia participativa é pensando a sua missão. E daí quando eu falo em missão, a missão CVX, eu trago um pouco da figura do iceberg proposto por Flankenbenhas na Assembleia do Líbano, onde ele dividiu uma parte submersa lá, a vida ordinária, os pequenos apostolados individuais, comunitários e locais, depois uma incidência maior e externa das ações CVX, seja ela uma incidência institucional da CVX e, por fim, uma incidência internacional. E trazer isso, a democracia participativa, para dentro dessa missão. Quando a gente pensar nos nossos apostolados, na nossa missão na vida ordinária, nos apostolados na presença institucional, nacional, local e internacional, perceber
os atores envolvidos, perceber a horizontalidade das ações que vemos praticando, perceber a relevância de transformar os diferentes agentes, não ser apenas um ato isolado. Não estamos neste mar flutuando sozinhos, estamos inseridos. As nossas fronteiras trazem um pouco de aonde estão, quem está em volta, mas que a gente tenha isso bem colocado. E a democracia participativa traz esse reflexo de escuta, esse reflexo de acolhimento da realidade local e que se concentre a partir do local para que a gente possa ir se expandindo. E assim, esse iceberg vai sendo aprimorado. Esse iceberg vai tendo um eixo, uma dimensão de incidência política participativa. A nossa missão se consolida e fica mais facilitada a partir dessa chave de conceito. Outro ponto que eu destaco como exercício e que colabora para essa minha tese é o exemplo da República Dominicana com a questão dos 4% pela educação, os guarda-chuvas amarelos. Depois que os membros CVX se envolveram e analisaram, eles relataram, deixa eu retomar aqui, eles relataram algumas coisas que foram relevantes para o sucesso dessa ação, que está lá no topo do iceberg, uma ação internacional de atuação institucional. Que é, a primeira questão que eles colocaram é que alguns pontos fortes foram importantes. A concentração de força em uma questão de consenso, então necessidade de gerar consenso, ações articuladas entre diversos atores, isso se assemelha muito aos conceitos de democracia participativa. E essas lideranças fechando questões em um tema, planejando características comuns, vendo, avaliando como caminhavam as ações, e isso fez com que as ações se consolidassem e que essa missão CVX fosse norteada como uma possibilidade de transformação para a construção do reino de Deus. Ou seja, eu não estou falando algo novo, é algo que já vem sendo praticado e que pode ser ainda mais ser ampliado e aprimorado. Concluindo a minha fala, eu destaco a questão do chamado que Jesus Cristo nos faz. Esse chamado acontece ainda hoje. E ela é uma forma de darmos resposta à construção do reino de Deus, a partir das mais variáveis formas que a fé se manifesta na vida humana, inserida nas suas realidades e no tempo. De maneira específica, a CVX responde de uma forma de encaminhar esse projeto, encaminhar essa resposta, a partir de leigos e nascianos que assumiram isso ao longo do tempo, desde as primeiras comunidades até hoje. E esse estilo de vida está ciente que ela é uma espiritualidade encarnada, que essa resposta tem que ser uma resposta de uma espiritualidade encarnada, seja nos diversos níveis dessa comunidade mundial. E uma maneira de fazer isso é respeitar a incidência política da resposta da missão CVX. Mas essa incidência política, esse vínculo conceitual, às vezes é difícil de ser trabalhado, por questões de negociação, de entendimento, de amplitude. Uma maneira que eu proponho de pensar a incidência política no aprimoramento da missão CVX é a partir da metodologia da democracia participativa. Assim, a missão ganha e se aprimora em qualidade e esse tema não é desprezado. Não estaremos de novo boiando no mar sem um vínculo com o que está sendo feito, sem um vínculo com a nossa realidade. De maneira que a democracia participativa passa a ser essa resposta. Mais do que politizar a CVX, o que se pretende é aprimorar a construção do bem comum, para que possamos melhor servir, cientes da realidade em que estamos vivendo.